Fala galera, beleza? Dando continuidade nos vídeos, hoje a gente vai falar de umas duas camadas, né? Hoje a gente vai falar do model, né, que é o modelo de negócio da aplicação, representa a estrutura de dados, e a gente vai falar também do service, que é responsável pela validação e as regras de negócio da aplicação. A gente vai falar dessas duas camadas hoje, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso querido amigo, né? Nosso amigo Delphi. Então vamos lá. Então hoje a gente já falou do repositório, hoje a gente vai falar do model. Então a gente tem aqui um cliente model. Esse cliente model é o arquivinho que a classe que vai representar a nossa tabela no banco de dados, né? Então eu tenho um banco de dados que só tem uma tabela bem simples, né? Então aqui ó, tem uma tabela de cliente. Tabela de cliente eu tenho aqui o ID, nome, e-mail, idade, bem simples, nada demais. E aqui eu represento nessa classe essa tabela no banco de dados. Então eu tenho aqui privado aqui as variáveis, eu tenho aqui as propriedades, né? Estou trabalhando da forma bem simples, né? Eu poderia trabalhar também com métodos para cada campo desse. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho dois construtores, eu tenho um construtor vazio e tenho um construtor onde eu sou obrigado a passar o valor dos campos, onde instanciar essa classe. Então, bem simples, né? O create aqui para instanciar a classe passando os dados, um create vazio e seto cada valor nas propriedades, nada demais, né? Bem simples mesmo essa classe. O pessoal costuma falar uma classe bem anêmica, não tem muito o que fazer, mas também eu poderia colocar alguma validação aqui dentro, né? Caso eu queira. Só que nesse caso aqui, especificamente nesse projeto, as validações estão separadas, estão numa classe só que cuida das validações. Também nada me impede de eu ter alguma validação dentro dessa classe do próprio modelo. Mas vamos lá, quem é responsável pelas nossas validações e regras de negócio? Nosso projeto aqui é o Service. Então vamos lá, vamos ver quem é o Service, o cliente Service. O cliente Service, ele é uma classe onde eu vou ter aqui todos os métodos que eu quero validar. Lembrando que, olha só, esse service, ele está como uma classe, mas ele também poderia ter uma interface, né? Uma interface de service, onde teria todos esse método e a gente implementaria aqui. E aí você começa a ver a diferença quando você usa classe e quando você usa interface. Por exemplo, eu estou usando esse cara como uma classe. Então, mais à frente, quem for usar o service vai ter que ter a preocupação de criar e destruir o service, porque ele é uma classe, ele não vem de uma interface. Vocês vão ver essa diferença aqui no repository. Então, por exemplo, eu já tenho aqui eu injeto dentro do service, eu injeto o cliente repository. Lembra do cliente repository? É o cara que é responsável por toda a parte de banco de dados. Então eu crio uma variável aqui do tipo cliente repository e digo que ele é do tipo da interface, ó, iClient repository, e passo para ele meu modelo. Qual é o modelo que eu estou trabalhando? Nesse momento eu estou trabalhando com model de cliente. Show de bola. Então, toda vez que alguém instanciar o cliente service aqui no construtor, o que eu faço? Eu já instancio o meu repositório. Ó. Eu já chamo aqui um new. Esse new, implicitamente dentro lá da classe, ele vai chamar o create e automaticamente eu vou ter o meu repositório instanciado. Então, eu dei um create no service, automaticamente eu tenho também o meu repositório instanciado. E o que esse repositório me permite fazer? Ó? Se a gente for ver, ó, lembra que lá esse repositório ele é especializado? Então, quem ele tem? Ele tem os métodos tanto de CRUD quanto os métodos específicos de cliente. Então, lá, todos os métodos que eu tenho lá, ó, get nome, JSON, e-mail JSON, ID, eu tenho post, put, delete. Então, dentro do meu serviço, eu tenho todos os métodos que eu preciso para mandar dados para o banco de dados, para pesquisar. Eu tenho tudo isso.
E no Destroyer, eu não preciso me preocupar em destruir esse repositório. Por quê? Porque como ele é do tipo interface, o próprio Delphi vai se encarregar de destruir para a gente. Mas o cliente service não. A camada que for utilizar o cliente service, nesse caso aqui, ela vai ter que criar e vai ter que destruir, porque ele não é uma interface, ele é uma classe concreta. Certo? E qual é a vantagem de utilizar um service, por exemplo? É que eu deixo centralizado tudo num lugar só, todas as validações. Então, por exemplo, eu quero fazer um get by ID, né? Então, esse get by ID ele recebe o inteiro e retorna um modelo de cliente. O que eu faço? Eu valido dentro desse método, por exemplo, eu não posso buscar um ID que seja menor do que zero. Então, eu faço a validação dentro do service para todos os métodos. Então, se está fora da minha condição, eu subo uma exceção e não executo o método que eu deveria. Caso eu esteja com o valor correto, aí o que eu faço? Eu vou lá no meu repositório e chamo o getById e passo o ID para ele. E o meu getById do repositório, quem ele retorna? Ele retorna um cliente model, que é justamente o que o meu cliente service getById espera retornar. Então ele vai lá no banco e devolve aqui para o serviço. Então eu valido todos os métodos, tudo que eu quero de validação, eu deixo num local separado. Então aqui, ó, todos esses métodos, ó, o getByDJs a mesma coisa, vai ter a validação. Ó, o getAll a mesma coisa. No caso do getAll, ele passa direto porque não tem parâmetro, né? Ele já busca todos eles. Mas o post, por exemplo, ó, quando eu recebo um objeto model para me gravar no banco, ó, eu já faço a validação. Ó, o nome não pode ser vazio, não pode ser menor que 5, o e-mail também não. E eu não deixo ir para o banco de dados sem passar pela minha validação. Passou pela minha validação, quem eu chamo para fazer a gravação para mim? Eu chamo meu repositório de cliente, chamo o método post e passo o objeto para ele. Nesse momento aqui, eu não sei quem é o meu repositório. Eu não sei se é Firedac, eu não sei se é Zeus, eu não sei se é Unidac, eu não sei qual é o componente. Eu só preciso passar o objeto para ele e ele vai se virar lá dentro para fazer essa gravação. Dando tudo certo, quem o post retorna? O post do repositório. O post do repositório eu tenho um que retorna um cliente model e o que retorna string. Nesse caso aqui, eu estou usando o que retorna o cliente model, que é justamente o cliente model que o post do service está esperando. Dá a impressão que tenho muito código duplicado, né? Porque eu tenho um post no repositório e tenho um post no service. Mas o conceito é esse mesmo, porque eu tenho uma classe só para validação, né? Tudo que eu quero validar está num lugar só, não preciso me preocupar. E aí, quem for utilizar o service, a camada está mais à frente que precisar validar, chama o service. Se a camada que está mais à frente não quer validar, ela pode passar direto para o repositório. Então, ela não precisa instanciar o service. Ela instancia direto o repositório e passa direto sem uma validação, por exemplo. Digamos que você tem uma tela, né, onde você vai fazer um CRUD e tem validações desse CRUD. Então, se o usuário entrar no sistema e for gravar uma informação, na tela, lá na view, eu vou usar o service, porque o service vai passar pelo modo de validação. Agora, digamos que você está fazendo uma rotina interna, onde você quer gravar algumas informações nessa mesma tabela, só que o que você vai gravar não precisa passar por validação. Se você for usar o service vai te brecar. Ele vai, você tem que validar esses dados. Mas se você usar o repositório, ele não vai te brecar, porque o que chega, a responsabilidade do repositório é só receber o dado e mandar para o banco. Ele não quer saber se está vazio, se está menor que zero, se está maior. Ele só recebe aquela informação e passa para o banco de dados. Já o service não. O service, eu valido, só vai para o banco de dados o que está validado. Se não está validado, não passa para o banco de dados. Entendeu? Então, por isso que o service é bacana. O service a gente valida tudo. Ó. A alteração, o put, mesma coisa. Eu não deixo mandar para o banco se não tiver validado. Mas se eu quisesse mandar para o banco sem validar ainda, aí eu não uso service. Eu uso repository direto. Então, eu tenho esses dois caminhos a seguir.
Então, para deletar a mesma coisa, eu não posso deletar um ID menor ou igual a 0. A busca por nome, tá vendo? Eu não posso fazer uma busca se o nome estiver vazio ou se for menor que um caractere e assim sucessivamente. Então, quando eu crio o service, eu automaticamente injeto aqui, eu instancio o repositório. Quando eu destruir o service, eu não preciso destruir o repositório. Por quê? O repositório ele vem de uma interface. Uma interface a gente não precisa destruir. Agora, quem for utilizar o service, que der lá o service.create, vai ter que ter a preocupação de lá no destroy dar um free new, dar um destroy nesse cara. Por quê? Porque ele é uma classe. Então, assim, responsabilidade da classe. Quem cria, destrói. Da interface, quem cria, não tem preocupação de destruir. O próprio contador de referência do Delphi vai pegar e vai fazer esse trabalho para a gente de destruir. Então, o service funciona dessa forma. Ele vai validar todos os campos, todos os métodos que você quiser. Ah, se você não quiser validar, beleza, não cria um método aqui. Digamos que eu não quisesse validar as buscas. Bastava eu não ter aqui no service esses métodos. Então, eu usaria o método direto do repositório, em vez de usar o método aqui do service. Beleza? Então, é isso. Passamos já pelo repositório, passamos pelo model, passamos pelo service. Próximo vídeo, a gente vai falar do resource. Resource é o recurso, né? Mesma coisa que o controle. É o cara que vai receber as requisições e vai orquestrar como o sistema funciona. Beleza? Então vamos nessa. Até o próximo vídeo.